Olá, boa noite. Boa noite. Por maioria de votos, a segunda turma do STF aceitou a denúncia contra o deputado federal Eduardo da Fonte, do Partido Progressista. O parlamentar vai responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o deputado federal Eduardo da Fonte teria recebido R$300 mil da construtora UTC para beneficiar a empresa com contrato na Petrobras. O suposto delito teria ocorrido entre os anos 2009 e 2010, época do mandato anterior do parlamentar. Na sessão desta terça-feira, votaram os ministros Ricardo Lewandowski, que tinha pedido vista, e o decano Celso de Mello. Os dois consideraram que há indícios suficientes para tornar o deputado réu e acompanhar o relator do inquérito, ministro Edson Fachin. Mantenho o voto que proferi anteriormente, com as vênias que peço a divergência aberta com relação ao voto de Vossa Excelência enquanto relator. Como sabemos, para efeito desse juízo inicial de admissibilidade de uma peça acusatória com o objetivo de fazer instaurar o processo penal de conhecimento, não se exige uma prova completa, não se exige uma prova integral do delito de ser autor. A turma também considerou prejudicada a questão de ordem apresentada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela questionou qual instância deveria julgar o parlamentar diante da decisão da Corte sobre o alcance da prerrogativa de foro em razão da função, já que o crime teria ocorrido em mandato anterior. Prejudicada a questão suscitada pela ilustre Procuradora-Geral da República e, assim, anunciado também este prejuízo com o resultado do julgamento do inquérito 4.118. A segunda turma do STF também aceitou denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima e mais 4 pessoas. O ex-ministro foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em setembro de 2017, a Polícia Federal apreendeu em um apartamento usado por Gedel Vieira Lima em Salvador R$51 milhões. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República aponta como possíveis fontes para o dinheiro propinas da construtora Odebrecht, repasses do operador financeiro Lúcio Funaro e desvio de verbas recebidos de políticos do MDB. Também foram denunciados o irmão de Gedel Vieira, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, a mãe dos políticos, Marluce Quadros, o advogado Gustavo Pedreira do Couto Ferraz, apontado como braço direito do ex-ministro, o ex-assessor parlamentar Job Brandão e Luiz Fernando Machado Costa Filho, executivo da construtora Cosbat. No final de 2017, a PGR denunciou as 6 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Na segunda turma, a Subprocuradora-Geral da República defendeu o recebimento da denúncia e a manutenção da prisão preventiva de Gedel Vieira Lima. Aqui, no caso, não houve somente a ocultação, houve também a ocultação. O crime foi cometido sob essa modalidade, tanto que o dinheiro estava escondido em espécie para fins de lavagem. O que a acusação diz é exatamente isso, que o crime foi convertido para fins de lavagem. E a dissimulação e a integração foi feita mediante investimento de dinheiro em espécie, como dito, como dito na denúncia. Atualmente, o ex-ministro está em prisão preventiva no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Quem está aqui no estúdio vai comentar a sessão de hoje, a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. 6 acusados, apenas um virou réu aqui no Supremo, né? Como foi o julgamento dessa tarde? O julgamento ele começou com várias sustentações orais, foram feitas. Um advogado falou em nome de 3 acusados e depois outros 3 advogados também falaram em seguida. Então, isso tomou bastante tempo da segunda turma, logo no início da sessão, após o julgamento do primeiro caso. Mas quando o ministro Edson Fachin proferiu o seu voto, vários pontos foram colocados até que se chegasse ao mérito efetivamente para se analisar se haveria ou não recebimento dessa denúncia com relação aos 6 acusados. No primeiro momento, o ministro Edson Fachin confirmou o que uma das defesas havia arguído, de que o Supremo Tribunal Federal não seria competente para processar e julgar todos esses acusados, mas o ministro acabou afastando essa argumentação e, por unanimidade, os ministros acabaram confirmando, apesar do julgamento da semana passada com relação à prerrogativa de foro, como se tem um deputado envolvido no caso,
é competência do Supremo Tribunal Federal. Então, essa primeira questão foi decidida e quando então o ministro passou a analisar 8 preliminares que foram suscitadas pelas defesas prévias de todos aqueles que eram acusados. Dentre uma das preliminares, e que todas acabaram sendo rejeitadas, é que a fundamentação da busca e apreensão não teria sido devidamente fundamentada, o que o ministro Edson Fachin, em um voto bastante resumido, como ele mesmo disse, acabou afastando, entendendo que as decisões eram bem fundamentadas, que a busca e apreensão no apartamento dos 51 milhões teria sido baseado única e exclusivamente em uma denúncia anônima, o que contrariaria o artigo 5º da Constituição, mas lembrando uma jurisprudência, uma decisão até mesmo proferida pelo ministro Celso de Mello, o ministro Edson Fachin confirmou a jurisprudência do Supremo e disse que quais são as hipóteses em que essa denúncia anônima pode ser conduzida e levada às autoridades públicas a eventuais investigações e, portanto, afasta mais esse tipo de nulidade e todas aquelas que foram arguidas de uma certa forma afastadas. Afastadas as preliminares, passou-se a análise da justa causa e das circunstâncias para o recebimento da denúncia. Com relação a todos os acusados na lavagem de dinheiro, o ministro Edson Fachin entendeu que haviam indícios suficientes trazidos pelo Ministério Público para transformá-los em réu, exceto em relação a Gustavo Ferraz, porque em uma única vez, no seu depoimento da Polícia Federal, ele teria dito que transportou uma única vez valores de São Paulo a Salvador, que seriam para doações de campanha, e que isso não significaria qualquer tipo de ocultação ou dissimulação a configurar lavagem de dinheiro. E nesse sentido, acabou afastando esse acusado, não se transformando em réu. E o ministro Gilmar Mendes, ele abriu uma divergência, mas acabou vencido também porque ele entendia que um dos acusados, por ser incorporador, ele receberia valores das empresas para investir nos nas suas construções e que isso não seria também configurado qualquer tipo de lavagem de dinheiro. Mas ficou vencido o ministro Gilmar Mendes. Então, de todos os acusados, apenas Gustavo Ferraz não transforma-se em réu aqui no Supremo. Obrigado, Karina. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e com uma informação do caso que falávamos há pouco com a consultora Karina Zucolotto. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo acaba de manter a prisão preventiva de Gedel Vieira Lima. Os ministros entenderam que solto, o ex-ministro poderia voltar a praticar crimes.